Oi gente, tudo jóia? O vídeo de hoje é um pouco diferente e eu vou contar para vocês a minha história em forma de desenho. Vamos lá? A minha história começa no dia 28 de agosto de 87, mais precisamente às 8h20 da manhã. Eu nasci no hospital público de uma cidade do interior de Minas Gerais chamada Ponte Nova. Meus pais foram pais muito novos, minha mãe tinha 20 anos e meu pai 23. Ele era desenhista. Pode-se ver que eu não herdei muito dom, né? Antes de eu completar 2 anos, o meu pai veio a falecer e eu e minha mãe fomos morar na casa dos meus avós. Os meus avós sempre foram muito carinhosos comigo e até me mimaram um pouquinho demais. Eu cresci rodeado de muito amor e carinho dos meus avós. Eu sempre fui uma criança tranquila e obediente. Eu gostava muito de brincar de casinha, de cozinhadinha e também de boneca, tipo bebê. E eu gostava muito de ir para a escola, nunca foi um problema para mim estudar. Depois de um tempo, minha mãe se casou de novo e eu acabei ganhando um irmãozinho que chama Irã. No começo eu também achava o nome um pouco estranho, depois eu me adaptei. Meu irmão, quando ele chegou, eu fiquei tão feliz, eu achava que ele era mais uma boneca para mim. A adolescência de qualquer pessoa, né, é sempre uma fase bem complexa. Você passa por várias transformações. Nessa época eu gostava de ouvir muita música, de ler revista, vários livros. E eu mudei de colégio nessa época, saí da escola pública e fui para uma privada. E bem nessa época eu cismei de colocar um piercing na sobrancelha. Sim, minha mãe me avisou que não era para fazer isso, que ia ficar marcado, mas adolescente, né? Eu coloquei e ficou marcado. Eu continuei usando o piercing por uns 3 anos, até eu entrar na faculdade e mudar de ideia sobre o piercing. Eu fiquei muito em dúvida entre fazer arquitetura e engenharia. Eu acho que eu queria fazer arquitetura por causa do meu pai, por causa dos desenhos. Mas logo se vê que eu não tenho muita habilidade para desenho, eu fiz uma escolha acertada, passei em engenharia e me mudei, porque eu passei no vestibular em São João del Rei. Eu fiz as malas e com 17 anos eu fui morar sozinha. Essa época da minha vida foi muito incrível. Eu fiquei morando sozinha, né, numa república com outras meninas que também faziam faculdade lá. Eu conheci tanta gente bacana, eu vivi tanta coisa legal, tanta coisa diferente que, nossa, me marcou muito. Eu fiz muitos amigos. Não sei como nem porquê, em algumas vezes na faculdade eu caía, simplesmente caía, do nada, escorregava e paf, estava talita no chão. No dia da colação de grau, claro que o orador da turma não esqueceu e contou todos os tombos que eu tinha tomado na faculdade. Depois disso, eu decidi que era hora de ter a minha casa. Não comprar uma casa, alugar uma kitnet, que era bem pequenininha, mas foi a minha primeira sensação de liberdade mesmo. Eu mudei, fui morar sozinha e foi incrível, foi ótimo para o meu crescimento. Como eu estava morando sozinha, eu passava muito tempo na internet e foi aí que eu descobri os blogs de beleza e maquiagem e fui me encantando e pensei, quer saber? Vou criar um blog para mim. Criei. O meu blog não foi muito para frente porque eu estava estudando na época e eu não conseguia me dedicar. Foi então que depois de um tempo, eu mais 2 amigas decidimos de fato criar um blog e colocamos o nome de Olha Isso, porque tudo que a gente achava incrível, a gente falava Olha Isso. A vida foi seguindo e acabou que essas outras 2 amigas começaram a trabalhar em outra coisa, mas eu me identifiquei muito com o blog, ele passou a ser a minha vida. E eu continuei escrevendo sobre beleza, moda e decoração. Nessa época eu decidi que era hora de mudar para outra cidade e eu queria ir para uma cidade grande. E aí eu vim para BH. No começo foi um pouco difícil porque eu estava muito acostumada a morar no interior, mas a vida é assim mesmo, depois tudo se ajeita. Quando eu cheguei em BH, eu conheci um cara que era diferente de todos os outros caras que eu já tinha conhecido. Eu conheci o Lucas, que seria então o meu marido. Desde que eu e o Lucas nos encontramos, a gente ficou muito junto, muito unido, muito amigo e apaixonados. E aí a gente decidiu se casar já no primeiro ano que a gente se conhecia e foi muito maravilhoso. A gente decidiu fazer uma festa bem pequena de casamento porque a gente queria muito ficar junto com quem a gente mais amava. E o nosso casamento foi ótimo. Quem celebrou o nosso casamento foi o pai do Lucas. Foi muito especial.
Logo depois disso surgiu uma oportunidade muito legal de morar fora do país. Eu nunca tinha saído do Brasil, então a gente decidiu agarrar essa oportunidade e partimos para viver no Canadá. Essa seria a bandeira do Canadá, gente, se eu soubesse desenhar. Finge que é, tá? E aí a gente morou lá por 11 meses, foram maravilhosos 11 meses, a gente viajou bastante, conheceu muita coisa legal e foi muito, muito bacana, é uma experiência única que todo mundo deveria de passar. Depois dos 11 meses, a gente estava já morrendo de saudade e voltamos para nossa terrinha, voltamos para o Brasil, voltamos para BH. Durante todo esse período, eu tô trabalhando com o blog, com muitos sonhos, muitas metas e, claro, correndo muito atrás dos meus objetivos e de realizá-los com perfeição. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais da minha história. Continue me acompanhando no olhaisso.com porque a história não acabou. Continua. Um super beijo. Tchau.